Tá. Ah, ele tá habilitando já. Ah, na verdade, a gravação já habilitou. Boa noite, gente. Agora sim. Boa noite a todos. Abrimos aqui alguns minutinhos antes para a gente começar às 7 horas no horário, cravado, aí para respeitar o pessoal que está atrasando. Sejam bem-vindos. Tô vendo vários nomezinhos conhecidos aqui. Lucas, Enice. Legal. E seria um Isabela. negócio legal também se as pessoas mostrassem um pouco sua carinha, em Eu não vez de sei se ficar só. está habilitado para eles mostrar a câmera, Doro. Acho que Ah, não é não. eles que controlam isso, não? Tá, Não. todas as câmeras estão trancadas. É. A câmera está trancada pelo recurso do Teams mesmo de webinar, porque é diferente de uma reunião normal, né? Mas é Pra, esquisito isso, hein? é, parece um monte de fantasma, né? A gente não sabe com quem está falando. Estamos falando nós aqui, é uma conversa e um monte de gente participando. E, Pois é, mas gente, as pessoas que estão participando que a gente não vê. a Início falou que eles não podem nada, né? Deixa eu ver Pois se é. consigo mudar aqui a configuração para Enice, pode habilitar. sim, você está escrevendo, nós estamos lendo. Não é. E fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. A gente vai conversando aqui. Opções, efeitos, configurações. Deixa eu ver se aqui na gestão eu consigo trocar essa parte de abrir câmeras. Registro, gravações. Mas não preocupa muito com isso, não, porque aí entra aquele meu trauma. Aperta um botão e aí atrapalha tudo. É, sempre corre esse risco. Isso. Opções de reunião. Tá. Vamos ver aqui. Participação. Permitir câmera dos participantes. Vou tentar habilitar aqui. Aplicar. Início, funcionou? Não, Ah, acho que não. não. Acho que uma vez Não. aberta, É. Eu já uma falei, vez ó. aberta não dá mais. Fica para Vamos próxima. começar então e Vamos depois, lá. se for o caso, a gente descobre como é que abre. Vamos lá. Legal. Gente, prazer estar aqui com vocês, aqui com a nossa Dorothea Werneck, nossa amiga, né? Incrível. A ideia é a gente fazer um bate-papo, vamos falar sobre liderança, vai ser com certeza um assunto muito legal, muito esclarecedor. Eu diria que vai ser muito inquietante, né? Ui, Vamos provocar, né? Essa é a ideia, né? Que vocês saiam aqui com a reflexão, né? E aqui a gente tem da Shining, a gente tem a Débora, ela é a nossa diretora de marketing, ela vai cuidar da parte das perguntas. Podem colocar as perguntas no chat, ela vai conversando com vocês e aí a gente vai colocar as perguntas para a Doroteia, né? Tá o Valdir aqui também, nosso diretor técnico, né? Para estar junto também conversando com a gente. E vamos fazer esse bate-papo, um momento bem legal para a gente falar sobre liderança, né? Para quem não conhece a Dorothea Werneck, né? Ela é uma amiga nossa, com passagens aí pelo Ministério da Indústria e Comércio, né? Ministério do Trabalho, pela PECs, enfim, tem uma história aí pública bem extensa. Vocês podem procurar aí, que com certeza vocês vão achar em Wikipedia, jornal, em documentários, no Google Play, em um monte de No lugares aí, próprio livro dela. no próprio livro dela, né? dá o E spoiler. é, o livro já publicado dela, né? Tá bom. E Doroteia, para a gente começar, né? A gente está falando aqui do Talks da Shining, né? O que você achou de interessante, assim, quando você conheceu a metodologia do Redex da Shining, da parte de resolver problemas técnicos complexos? Olha, ela é, pela própria palavrinha que está aí, que são os problemas complexos, né? É uma forma de encarar a solução de problemas de uma forma diferenciada, Uhum, né? O que eu gosto muito de dizer, fora da caixa. legal. E eu acho que se a gente não tiver esse tipo de postura, de visão, às vezes é mais complicado de seguir um beabá, passo a passo e tal, porque não existe duas coisas iguais, não existem dois problemas iguais. Cada problema tem sua característica e quanto mais diferenciado for, quanto mais complexo for, mais precisa de ter esse pensamento fora da caixa.
Legal, Então, isso aí é uma coisa que só dá para aplaudir. legal, obrigado. E vamos falar sobre liderança. Qual é o X da questão hoje, Doroteia, que você vê na parte de liderança? Bom, eu acho que eu vou trocar algumas ideias com vocês podem até achar um pouco meio estranho. Mas eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo de mais de 35 anos de trabalho, onde eu fui líder. E nesse processo, eu acho que a gente aprende muito. E algumas coisas ficaram muito fortes na minha cabeça. A gente tem sempre essa preocupação de aceitar a diversidade, né? Seja de sexo, seja de cor, seja de nacionalidade, de origem, do que for, de nível de renda. Mas eu acho que a gente tem que começar reconhecendo que existe diversidade entre nós, líderes. Não existem dois líderes idênticos. Não existe. Por que que é essa diferença? Porque nós, ao longo da nossa vida, seja fazendo um curso, fazendo uma tese de pós-graduação, fazendo estudos específicos, ler livro, etc., etc., nós aprendemos muito, adquirimos conhecimento. E a grande questão é, o que que daquilo que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu experimentei, que bateu fundo e que me mudou? E cada um vê um ângulo diferente. Então, você tem alguns líderes que são ainda bastante autoritários, mas pode ser um autoritário delicado, um autoritário que trata de conversar e convencer e dizer, e quando tem duas pessoas ou dois grupos pensando diferente, ele toma decisão. Tem outros líderes que não, que são de conversar mesmo. Entram numa reunião dizendo o seguinte: olha, tem uma questão que entendo que pode ser interessante para a gente mudar aqui dentro da nossa organização, da nossa instituição, da nossa empresa. E explicita a questão e não dá solução. E ele vai buscar, nessa consulta que ele faz, que pode ser uma consulta, aspas, formal, pode marcar uma reunião para discutir aquele assunto, ou ele pode ser uma pessoa que vai de sala em sala, conversa com um, conversa com o outro, etc., e vai amadurecendo as coisas na cabeça dele. Até que um dia, sim, bota todo mundo junto e aí faz um checklist se aquilo que ele está pensando está legal ou se tem alguma coisa que ainda precisa de mudar. Onde é que começa esse processo de diferenciação entre líderes? Eu até devia ter começado por esta pergunta. Que é a pergunta muito simples. Você gosta de ser líder? Por que você quer ser líder? O que você entende por líder? Tem algumas lideranças que são trágicas. Eu sou meio que marcada pela minha experiência na administração pública, mas eu também já trabalhei em 3 empresas privadas, já trabalhei com consultoria em outras, e ficou muito claro para mim, ao longo dessa experiência, que tem gente que não quer ser líder, não gosta de ser líder. Por que ele gosta? Ele gosta de ficar lá no seu canto, na sua sala, na sua mesa, né? Tem uma responsabilidade, por exemplo, de design de processos, é um que está encarregado de fazer pesquisas para a empresa, ou na empresa, ou numa instituição pública. Ele não gosta de ser líder. Ninguém é obrigado a gostar de ser líder. Então, por um lado, vamos respeitar quem não gosta e vamos entender por que tem gente que não quer ser líder. Gente, dá um trabalho desgraçado. Dá Legal. um trabalho desgraçado. Você tem que ter uma paciência, você tem que ter um amadurecimento emocional para aguentar conviver com gente que faz perguntas que você acha uma estupidez. Sendo que você não pode dizer isso. Uhum. Legal. Você tem que saber como lidar com situações de confronto.
de um diretor, onde você é presidente, de um gerente, onde você é o diretor, entre um operário, que é do seu grupo lá de chão de fábrica. Por que que essa pessoa está pensando tão diferente assim? Pergunta. Pergunta. Tem uma coisa que a gente aprende muito nas gerências de qualidade total, que é os 5 porquês. Pergunta 5 vezes, 10 vezes, mas por que que você pensa isso? Ah, entendi, você está achando que o jeito que eu estou sugerindo não é legal. Ok, o que que você sugere? Qual é a forma diferente que nós podemos fazer isso? E é interessantíssimo porque você vai se surpreender quanta ideia interessante pode surgir numa mesa. Você tem Legal. que saber lidar com isso. Uhum. Quer falar, Rafael? Uma pergunta, Doroteia. Por exemplo, você falou da questão de nem todo mundo quer ser líder, né? A gente vê hoje muito as pessoas vendo na carreira delas que elas só vão conseguir crescer na carreira se elas tiverem uma promoção, né? E muitas vezes a pessoa tem aquele aspecto técnico, né? A tal da carreira Y, né? Crescer tecnicamente. Mas para aqueles que realmente querem crescer como líderes, o que você vê assim? Quais são as características que você vê hoje que um líder tem que ter? Bom, a primeira coisa é a seguinte, entender muito bem por que que você quer ser líder. Você quer ser líder porque é uma confusão monumental que existe na cabeça das pessoas. Acha que ser líder é o cara que manda. Ou uma coisa que você falou. Porque se eu virar líder e crescer nessa carreira executiva, eu vou ganhar mais. Quando você deixa de perguntar, será que eu gosto disso? Você está correndo um risco altíssimo de ter, nós estávamos até conversando antes de começar aqui, um cara que tem 3 AVCs. Porque você enfrentar um momento desse, né, achando que a sua promoção, que vai te levar numa carreira, que você vai ganhar mais, e vai sair lá de chefe de departamento para gerente, para diretor, e quem sabe até sonhar com o cargo de CEO ou CFO, você tem que saber que isso aí tem um custo altíssimo, que é você não fazer o que você gosta de fazer. Quem são esses grandes líderes que eu pelo menos encontrei vários ao longo da minha vida? Pessoas que adoram o que estão fazendo, pessoas que têm um propósito. Eu quero ter uma promoção interna, porque eu estou entendendo o seguinte: esta área da empresa pode ser, por exemplo, uma área de desenvolvimento de tecnologia, uma área de inovação, uma área onde a criatividade seja importante. Você fala assim, eu adoraria trabalhar com essa turma. Porque eu percebo, né, a minha visão de mundo, que sem isso, essa empresa não vai perdurar ao longo de décadas. Então, você precisa entender isso. Eu faço uma analogia, né? Setor público e setor privado, que eu acho que cabe nessa resposta. No setor privado, né, as pessoas sempre são movidas a quê? A empresa é movida a quê? É a lucro. E tem que ser. Que se não der lucro, fecha, quebra, não dá. Tá? Ok. Mas na administração pública, a maioria das pessoas que dão certo, porque tem muita gente que não é assim, são movidas a ideal. Como eu gosto das coisas sempre que vão entrelaçadas, mesmo que você tenha que garantir o lucro que você tem, se você está numa empresa, qual é seu propósito? Qual é seu ideal? O fato de você ser promovido vai viabilizar a realização desse sonho, desse ideal, dessa quase utopia, não é utopia porque ela pode acontecer? Então, isso aí é chave. Agora, como é que você compatibiliza isso dentro de um processo de crescimento dentro de uma empresa? De todas as coisas que eu li, discuti, participei, etc., etc., que eu acho a mais lógica são as empresas que são organizadas o seu pessoal numa estrutura de Y. Você vai crescendo na empresa, num determinado momento, para você ter promoção, empresa que não é em Y, você só pode ir
para a área executiva. Tem um cargo executivo. A empresa em Y dá oportunidade para o cara que quer mexer com pesquisa, com ciência, com papers, com coisas técnicas. Ele pode ser promovido porque tem uma carreira até equivalente, em alguns casos, a ser diretor. Com certeza. Então, você segura a cabeça segura as pessoas, os talentos, né? Dando a ela oportunidades e valorizando essas pessoas, dando a ela oportunidade de crescer na empresa sem ter que ser promoção para um cargo de, aspas, liderança entendida como um cargo executivo. Exato. Até tem um caso bem interessante de uma amiga minha que era diretora de RH e ela conta que quando ela era estagiária, ela foi informar um líder de linha que ele ia ser promovido a gerente, né? E ela foi toda feliz da notícia para ele e ele falou assim: "Não, eu não quero". Eu falei assim: "Como você não quer? Todo mundo quer ser gerente?" Ele falou: "Não, porque se eu for gerente, vocês vão perder um ótimo, porque ele era um ótimo funcionário, né? Um ótimo É, líder de equipe, um líder de linha e vão ganhar um péssimo gerente, né?" é isso. É Então é se isso. conhecer, né? Agora, eu vou dizer de novo, reprisar com importância. Para todas as pessoas da empresa tem que haver o respeito e a valorização desses que não querem ser líder estrito sensu. Esse rapaz, que não quis ser gerente, é um cara que tem que ser reconhecido dentro da empresa. Pô, que legal, cara, que legal. Você está cuidando maravilhosamente bem disso. Tal, e, se possível, mais uma vez, estrutura salarial em Y, dê para ele o que ele ganharia equivalente a um gerente. Né? Essa ideia, né, do líder como... É a frase que eu mais detesto na vida, né? Que é aquele que acha que ele vai ser chefe para poder botar em prática a frase maldita: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso já era, gente. Século passado, meados do século passado. Nós estamos em 2026. Então, cada vez mais, né, não existe esse tipo autoritário do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe a figura da pessoa que ela, primeiro, que eu ainda não falei isso, deixa eu começar por isso, se conhece, sabe como Ótimo. é, né, o chamado autoanálise, né? Uhum. Ou que você pode fazer ou diretamente se perguntando, né? Se alguém fizer qualquer estupidez numa reunião, como é que eu reajo? Se eu tenho um funcionário brilhante, mas que está faltando muito, você vai ver por quê? É problema de doença na família, por que que é? E vai perguntar para ele: tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ou você vai mandar embora? Como é que você reage a uma pessoa que você pede para fazer alguma coisa e ela não faz? Eu tenho uma história pessoal genial disso. Quando eu estava lá no Ministério do Trabalho, esse meu jeito, rindo, brincando, falando, não sei o que e tal, um dia vieram me contar que o pessoal tinha medo de mim. Medo? Por que ele tem medo de mim? Aí eu fui atrás, autoconhecimento. Por que que as pessoas tinham medo de mim? E eu descobri. Porque é o seguinte, eu fazia aquela reunião, que tinha muita gente, eu terminava a reunião, eu tinha isso é uma das minhas características, pegar 30 coisas no meio de uma reunião e direcionar. Então, a reunião sempre terminava o seguinte: esse assunto, fulano, você resolve, você tem uma semana. Esse assunto, ciclano está responsável, tem X dias. E saía distribuindo. Só que eu anotava. Então, se eu falasse para uma pessoa que você tem 3 dias para me apresentar essa questão, ela não apresentava, eu chamava. Por que que você não apresentou? Porque não tinha isso, porque faltava aquilo, porque não sei o quê. Eu falei: tá bom, mais uma chance. Tudo que está faltando eu vou te criar condições para você fazer, ok? Ok. Então, mais 2 dias, tá? 2 dias depois eu chamava de novo. E aí, ficou pronto? Eu falei: não, pode deixar, eu faço. Com a cara assim, ó. Pode deixar que eu faço. Tá certo? E isso gerou medo, tá?
eu não achei que era coisa que eu teria que mudar, não. Eu achei que eu estava certa de fazer Uhum, isso. uhum. Porque senão você não sabe o que é que está andando, o que é que não está andando, se está andando no prazo. Você começa a perder oportunidade porque as coisas não acontecem. Legal. E se fosse um assunto que eu não dominasse, e, portanto, eu não poderia dizer, pode deixar que eu faço, mas eu fazia isso 95% das vezes, tá certo? Eu chamava quem sabia, que estava ocupado com outras coisas até mais complicadas. Mas eu chamava, escuta, me ajuda aqui, vamos fazer esse negócio aqui, ó. Não tinha nós dois? Legal. Então, esse processo do autoconhecimento, como eu estava dizendo, pode ser por leitura, pode ser por cursos, né? Pode ser por psicólogo mesmo, terapeuta, tá? Para te ajudar a entender por que eu saio todo dia do trabalho com dor de cabeça. Legal. O problema não é o E- trabalho, o problema é você. Esse é até um ponto interessante, Doroteia, porque assim, né, quanto você acha que da personalidade da pessoa, porque a gente tem muitos materiais que falam sobre liderança, um monte de cartilha, um monte de protocolo, um monte de livro que fala sobre liderança, líder é assim, líder é assado, né? E você vê um monte de demagogia aí pelo LinkedIn, então tá cheio, né? Quanto você acha que da liderança, quanto da personalidade da pessoa e do líder pode passar para a liderança? E como fica a mulher nesse assunto de liderança hoje em dia? Ixi, a pergunta está desse São tamanho aqui, duas, mas é. vamos lá. Vamos lá. Eu acho o seguinte: primeira coisa, a resposta começa pelo autoconhecimento, tá certo? O autoconhecimento é a sua personalidade, como é que você é, tá? O que que você faz naturalmente? Então, isso, como eu estava dizendo, que eu não terminei a frase, você pode aprender vendo aí as lives, como nós, né? Pode estudar, pode fazer um mestrado, um MBA, não sei o quê, pode ler, Com tá? certeza. Mas tem o seu dia a dia. Aprenda consigo mesmo. Terminou uma reunião, para 10 minutinhos e fala assim: o que que eu fiz que foi super legal para continuar fazendo? E o que que eu fiz que eu podia ter feito melhor? E o que que eu fiz errado? E na hora que você descobre, entre aspas, descobre que você fez uma coisa errada, conserta, meu. Reconhece. Diz uma coisa que a pessoa parece que está morrendo se dizer, eu errei. Eu era ministra do Trabalho. No ano seguinte, 89, depois da Constituição. O que houve na mudança da Constituição do lado trabalhista foi um montão de coisa. E para ter a fiscalização do Ministério do Trabalho, tudo tinha que estar escrito em portaria. Portaria valendo mais Constituição. Esse é o Brasil que nós vivemos. Tá? Muito Mais do bem. que a Constituição é a lei, mais que a lei o decreto, mais que o decreto é a portaria. Tinha que ter a danada portaria. E tinha uma coisa que era o reajuste salarial que cabia nos portos. Eu estou falando de público-alvo, público atendido por essa portaria, seriam os estivadores. E Uhum. quem já mexeu na área sabe que é uma turma brava. Tá? Aí me trouxeram a proposta, eu passei aqui, eu dei uma olhadinha, eu falei, gente, tá legal? Tá, vocês têm certeza? Tem. Botei meu assinatura lá embaixo, publicado no Diário Oficial. Começou uma confusão nos portos brasileiros, vocês não têm ideia. Porque, em vez de pegar o salário base e botar a hora extra, que ia aumentando por escala, em cima do básico, né? Do jeito que estava escrito na portaria, a interpretação era: tem o básico, aumentou 5%, aí tem mais 10% que vai sobre o 10, mais o 5, mais o básico. Ou seja, chegou num ponto que tinha até 700% de aumento, dependendo se era Ixi. trabalho noturno, hora extra, de domingo, não sei o que, das contas. Tá? Aí, na hora que eu vi, porque no início eu falei, não, são os empresários que estão reclamando. É Uhum. claro que eles têm que pagar. Depois eu parei para olhar. Falei, peraí, o que está acontecendo aqui? E aí me bateu direitinho que era esse o problema. Tá? Aí eu chamei o pessoal que tinha feito mais o meu time lá no Ministério, falei, vamos ter que rever essa portaria. Tá certo? E para todos os pessoais da associação de classe e do pessoal que mexia em Porto, que tinha ligado para mim reclamando, tá? Eu fiz questão de dizer, errei, errei. A versão correta sai amanhã no Diário Oficial.
E eu ouvi de vários deles assim: nós nunca vimos um ministro de Estado dizer que errou. Que é uma estupidez. Né? Se eu errei. Cacilda, Qual o problema, né? qual é o problema? Eu errei. Não vi direito, não li direito. Foi outro que fez, mas eu vi. E eu, na primeira leitura minha, achei que estava certo. E não estava. Então, uma atitude dessa para um líder dentro de uma empresa, de qualquer organização, ao contrário do que pode estar pensando que isso aí vai diminuir, não vai diminuir, porque você vai ser uma pessoa corajosa para reconhecer o seu erro e pedir para a turma para ajudar a corrigir o erro que você fez. Continuando a resposta para você, repisando mais uma vez, né? Por que Uhum. que tipos diferentes de líderes? É aquela história, não tem dois iguais. Não tem dois iguais. Olha para o local que você trabalha. Vê as pessoas que estão do seu lado. Tá certo? A Débora é igual o Valdir? São dois diretores, não são? Cada um tem a sua especificidade. Cada um tem seu jeito de ser. E eles, assim, normalmente, se complementam. Aí você perguntou, e a mulherada, como é que está nisso? Ah, aí é uma festa. Aí é uma festa. Porque em ambientes de trabalho que tem poucas mulheres, eu reconheço que elas assustam. Por que as mulheres assustam? Falam todas ao mesmo tempo. Pega os negócios que estão fazendo ali e faz do jeito que dá na cabeça. Tá certo? Não vai lá para ver lá. Né? Tem uma intuição, é uma característica nossa de mulheres, né? Tem uma intuição, pega e faz. Se tiver errado, conserta. Melhora. Eu acho ótimo estar vivendo na década de 2026, né? Porque no meu tempo, lá na década de 80, 90, ainda era muito erro zero, não sei o que das quantas, tem que fazer os negócios todos certinho. Agora não. O que é que o mundo digital nos ensinou? Não tem o tal do beta? O que é o beta? O beta é uma coisa que não está 100% pronta, está começando a ser testada. Você testa do jeito que está, porque os outros que vão ser os usuários vão te indicar onde é que você tem que melhorar o seu aplicativo. E dá-lhe beta. Nós, mulherada, somos muito dessa coisa. Nós vamos de beta todo dia. Todo dia. Todo dia. A gente aprende a lidar com as diferenças que a gente tem que lidar com 2, 3, 4, 5 filhos, com marido. Cada um reage do seu jeito. Então, vou pescar um pouco de por que é assim. Cérebro nosso tem um lado lógico, técnico, e os homens há décadas e séculos desenvolveram esse lado, graças a Deus. Todo o desenvolvimento científico que nós vimos nos últimos 100, 200 anos, até hoje, até a década de 90, com a transformação digital, a grande maioria foram homens. Graças a Deus. Mas a cabeça deles estava focada nisso. Focada nisso. Nós, mulheres, fomos na turma do Abre Aulas, né? E também viramos físicas, químicas, engenheiras, né? Nós entramos nesse mundo, desenvolvendo esse nosso lado do conhecimento e da técnica. Agora, as mulheres têm uma outra característica, que é o outro lado do cérebro, que é o nosso desenvolvimento, até por desafios da vida, do sentimento e da emoção. A gente tem medo de barata. A gente não mata mosquito. A gente tem paciência com crianças. A gente tem um jeito de ver o mundo que a gente quer agregar, né? Sempre cabe mais um no coração de mãe. Então, a gente tem esse lado emocional mais desenvolvido. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso não aprende na faculdade. Tem alguns livros já que falam disso, inteligência emocional. Mas ainda é algo que está no seu processo de consolidação. E nós temos uma enorme responsabilidade, neste momento e no futuro, de certa forma, servir de exemplo para os homens terem experiência e aprenderem.
Agora, onde é que eu quero chegar? Não existe diferença entre homens e mulheres, na medida em que cada um, homem ou mulher, tem o seu lado mais desenvolvido e está desenvolvendo o outro. Pessoas inteiras, líderes completos, têm os dois lados. Tem o conhecimento técnico e tem a inteligência emocional bastante apurada. Mulheres, mesma coisa, tem a sua inteligência emocional, mas tem a base técnica bastante apurada. Então, nós podemos somar. Eu até estava dizendo aqui, qual é o mundo que eu sonho? É um mundo onde não tem diferença de homem para mulher, porque está tudo igual, os dois evoluíram. Com o tempo, um foi adquirindo as qualidades típicas do mundo masculino e típicas do mundo feminino. E, ó, mãos dadas, meu. Mãos dadas. Legal. Acho que muita essa questão de que ao longo das décadas, né, o próprio processo de fabricação e a padronização foi moldando os líderes todos na mesma forminha, e a gente vê que isso daí não existe mais, né? Cada líder tem a sua agora tem que ter a sua personalidade, o seu modo de agir, e a mulher entrou justamente para quebrar essa forminha com um padrão e um conteúdo totalmente diferente, né? Eu lembro, talvez uns 20 anos atrás, quando eu via mulheres na liderança, elas queriam se assemelhar muito à maneira que os homens faziam as coisas. E hoje eu conheço grandes líderes, mulheres, diretoras, vice-presidentes, e a gente vê muito mais aflorada essa questão humana, essa questão de empatia, né? Trazendo esse conteúdo que não existia, ou então era muito mais fraco quando a gente falava de lideranças puramente masculinas, né? É. Então, essa E, complementariedade, né? e isso aí também é aquilo que eu estava dizendo do autoconhecimento e das pessoas saberem como elas são, vale para as mulheres também, tá? Me dá um arrepio na época que eu vi o seguinte, não, para eu ter que subir dentro da empresa, eu tenho que ter uma atitude dessa mais brava, mais não sei o quê das coisas. Eu falei, não, eu nunca deixei de usar batom. Eu nunca usei de preocupar com roupa. Ainda era na época que eu estava lá no ministério, vocês lembram do cabelão que eu tinha? Que é cabelão preto, assim, eu adorava. Tá certo? Quer dizer, nem fisicamente, nem na postura, nem na forma de agir, temos que, nós mulheres, ficarem parecidas com homens. Somos diferentes, meu Deus. Nada impede que você seja uma pessoa impaciente, como eu fui, como eu já contei, tá? Mas é impaciente diferenciada, porque é você, tá? Depende muito como é que você transforma a sua impaciência, e aí vale para homens e mulheres, em ação concreta, tá? Nada impede que um dia você fale o seguinte, gente, hoje eu não estou legal. Não estou com paciência para aguentar essa reunião. Vou interromper aqui e continuar amanhã? Eu fiz isso uma vez da forma mais doida possível. Nós estávamos lá discutindo a implantação do seguro-desemprego, que foi uma loucura, em 1986, não tinha computador, era aquele papel lá de 3 metros de comprimento em cima de uma mesa, a gente desenhando, faz a bolha, explode a bolha, faz não sei o que das coisas, e o troço não andava, né? Não andava. Aí eu cheguei na janela, 7 horas da noite, falei, é lua cheia, eu uivo. Aí eu saí, o pessoal saindo assim, essa mulher é doida, tá vendo? Mas eu não estava aguentando aquela reunião, sabe a reunião que não anda, não Uhum. resolve, tá? Eu interrompi desse jeito maluco meu, mas você podia simplesmente dizer isso, olha, tá complicado, vamos interromper essa reunião hoje, vamos para casa, vamos tomar uma cerveja no botequim, vamos fazer outras coisas, amanhã a gente retoma. Geralmente a coisa sai, tá Legal. certo? Normalmente a coisa sai. Então, é saber como é que faz. Outra coisa de como é que você fala. Isso aí é um assunto super, para mim, super importante. Tinha um funcionário lá, né, contratado, prestação de serviço, mas no setor público, normalmente quem entra não sai, né? E o menino era uma tristeza. Faltava todo dia, não fazia as coisas, que não sei o que e tal. E aí eu chamei e falei, olha, eu sinto muito, mas né, sua carreira aqui acabou. Já era.
Aí, eu, anos depois, estava fazendo reforma no apartamento, precisava de fazer um móvel lá, debaixo da janela, né, um armário. Chega essa figura lá em casa. Eu morava sozinha. Chega essa figura lá em casa e vira para mim e fala assim: a senhora não lembra de mim, não, né? Eu falei: você me desculpa, não, não lembro. Como é? Onde é que a gente se conhece? Aí eu fui seu funcionário na Secretaria de Emprego e Salário, a senhora mandou eu ir embora. Eu gelei, sozinha dentro de casa. Imagina, vai ter uma vingança maligna, né? Eu falei: foi, é? Eu queria escutar, né? Foi, é? Eu mandei você embora? Ele falou: é. Mas a senhora me mandou embora porque a senhora, e isso mudou minha vida e eu estou muito mais feliz hoje. Eu falei: como? Ele falou: é, porque a senhora falou comigo o seguinte, que eu não servia para trabalhar em local que tinha ponto para bater, jornada de trabalho fixa. E meu jeito era trabalhar com gente. Eu saí de lá, fui para uma marcenaria e estou aqui hoje feliz da vida. Que a senhora me disse isso. Gente, até mandar embora, a gente pode mandar de um jeito que valoriza a pessoa. Então, custa Legal, isso. legal, Vai, muito tem bom, outra pergunta aí? muito bom. Né, e muito a ver, assim, né? Eu ia perguntar sobre inovação na liderança, né? A própria presença da mulher já é uma inovação por si só, né? O que que você vê assim de inovação na liderança, tendências, coisas que a gente tem que pensar no futuro para a liderança melhorar, principalmente no Brasil, quando a gente vê essa competitividade, esses entrantes novos, o que que a gente tem que fazer aqui em termos de liderança para começar a guiar as coisas para um jeito diferente? Eu vou dar uma resposta simples, porém complicada. Uhum, Não deixe de pensar nas pessoas. uhum, Nunca. Seu colega de trabalho, do mesmo nível que você está, as pessoas que trabalham na sua equipe, as pessoas do chão de fábrica da sua indústria, todas são pessoas. E essas pessoas têm uma coisa que a gente às vezes esquece: tem família. Então, o que essas pessoas com quem você trabalha, que você respeita, a chance dela respeitar a família, o filho, a mulher, a mãe, é enorme, porque ela está aprendendo como é que se respeita uma pessoa. Essa pessoa que trabalha com você pode morar num prédio e virar síndico. A chance dela reproduzir uma reunião lá de moradores, se ela participa de uma reunião na sua empresa e vê como é que a sua reunião funciona, a chance dela levar isso para o prédio onde ela mora é grande. Essas pessoas, quando você está ensinando dentro de uma empresa, né, que até mudou de nome, não são seus empregados, são seus colaboradores. Por quê? Porque você passa para eles que é mais importante colaborar um com o outro, um ajudar o outro. São mais postos de ser parceiros. Quando elas estão morando no bairro, naquele município, naquele lugar lá, longe da sua empresa, o que é a colaboração? Se chama solidariedade. Solidariedade é um valor da sociedade, é um valor humano. E a gente reclama toda que as pessoas não respeitam as outras e não são solidárias. Onde é que a gente aprende isso? Pode ser na família, pode. Graças a Deus tem muita família que ensina isso. Mas pode vir de uma família que não ensina isso. De um lar com violência. A oportunidade de aprender disso dentro de uma empresa é brutal. É brutal. É uma história que eu sempre conto, nem vou contar de novo hoje, mas que eu entrevistei os funcionários da Fiat operários e pedi para a diretoria que eu estava fazendo uma visita lá que não tivesse um chefe lá dentro. Era eu com eles. E fiz de assim, vamos ver o que dá isso. Não foi um negócio analisado, não. Foi intuição. Aí eu perguntei para... Tinha lá uns 40 operários. E eu fazia só a pergunta: o que a gestão de qualidade da Fiat
mudou na sua vida? Primeira resposta. Eu chego em casa, a mulher está fazendo a janta, eu ajudo a lavar os pratos. Eu falei, e o que isso tem a ver com gestão da qualidade? Ué, não é isso que a gente aprende aqui dentro da empresa, que uma área tem que trabalhar junto com a outra, que tem que todo mundo trabalhar junto? O outro falou assim, não, eu chego em casa agora, nunca liguei para a escola do meu filho, agora eu quero saber se tem dever de casa. Quando eu sei, eu ajudo. Toda reunião de pai eu vou. Eu falei, o que isso tem a ver com gestão da qualidade? Ele falou assim, a senhora já sabe, já contaram para a senhora quantos cursos que a gente faz aqui dentro? Por que não fazer curso em casa e apoiar os filhos que estão no curso? Então, esse conceito para mim, do que eu posso fazer com o que eu sei e com a experiência que eu tenho, que extrapole, reúna, mas extrapole também todas as pessoas com quem eu tenho contato. Gente, isso não é um sonho absurdo. Isso é um modo, um mecanismo, a forma, o caminho de mudar essa cidade, esse país, esse continente, esse mundo. Quem é que tem conceito de solidariedade na cabeça que vai apostar em fazer guerra? Uhum. Ou seja, termino aqui com essa resposta. Desculpa o meu entusiasmo, é porque isso me mexe na Ótimo. alma, né? É, todo mundo sabe que toda decisão que for tomada, seja qual for, seja uma decisão sua dentro da sua casa, seja uma decisão no seu departamento, na sua empresa, seja uma decisão no mundo político, faça pelo menos 2 perguntas. Isso que eu estou querendo fazer é a favor ou contra as pessoas? Isso que eu quero fazer é a favor ou contra o planeta? Você que tem que fazer essa pergunta. Não é implantar o ISD e achar que isso está resolvido, não. É introjetar na sua ação permanente, cotidiana, qual é o impacto do que eu faço? É para o bem ou não é para o bem? Das Muito bom. pessoas e da natureza. Ui, Bom. vou beber água. Daqui a pouco eu vou puxar um cigarro aqui, eu não estou aguentando, não. Fica à vontade. Débora, você está com uma levantada? Quero fazer uma pergunta Uhum. e também falar para o pessoal aí que está participando com a gente, se vocês quiserem mandar para mim as perguntas no chat, aproveitem aí a oportunidade, né? Podem escrever aí no chat, eu vou selecionando as perguntas e vou fazendo aqui para a nossa convidada, para a Doroteia, tá? E, Doroteia, eu queria fazer uma pergunta. Nos últimos meses, a gente tem visto aí um movimento dentro das empresas em relação àquela NR1, que é aquela norma regulamentadora, né, que fala sobre a questão de segurança no trabalho e agora incluindo a questão da saúde emocional, psicossocial, né, dentro das empresas, né? E aí a gente entra em todo o aspecto aí de estresse, de burnout, de assédio sexual, assédio moral, enfim, todo esse contexto. A gente tem visto até um movimento das empresas se mobilizando com treinamentos, em orientação, tanto dos colaboradores quanto dos líderes, a questão jurídica disso, as implicações jurídicas disso também. E aí eu queria saber, escutar um pouco de você, como que você vê o papel da liderança dentro desse contexto, tendo em vista que hoje a gente tem, dentro das organizações, gerações de diferentes, né, idades diferentes, diversidades, tudo muito diversidade, muita diversidade, né, na parte de até de gênero, enfim, é uma mistura total, né? E como é que você vê o papel da liderança para lidar com todas essas diferenças e com esse contexto da NR1 aí? Vamos lá. A primeira coisa é que as leis são baseadas em fatos, né? Em coisas que aconteceram ou que ainda acontecem. Então, tem muita gente que acha que se não tiver lei, não resolve. Eu, atualmente, estou que nem, minha líder é a Zélia Gattai, que escreveu o livro Na Anarquista, graças a Deus. Eu acho que na hora que nós, na sociedade, tivermos evoluído o suficiente, não precisa de uma lei
para dizer que bullying é problema, que assédio é problema. Por que não precisaria da lei? Porque você vai se perguntar, isso está acontecendo na minha empresa? Tem gente que está trabalhando 12 horas seguidas. Tem gente que teve um piti dentro da empresa. Tem gente que, né, teve um AVC dentro da empresa. Ajunta a sua turminha. Para ficar chique, você faz um brainstorm. Para ficar mais claro, você faz um toró de palpite. E vê se você consegue entender por que isso está acontecendo. Provavelmente, grande parte da responsabilidade está nas pessoas que não percebem que estão causando problema. Essas são as pessoas que têm problema. Não é aquele que sofre o bullying, que sofre o assédio, que tem que estar na justiça. Não. Não. É entender a origem do problema. É uma máquina que vive estragando, e já teve várias pessoas feridas ali dentro. Tenta resolver o problema com a máquina que você tem. Se não tiver problema, troca. Sinto muito, investe. Cria situações onde você facilita a execução de uma tarefa e não criar regra. Eu fico, às vezes, meio assustado, porque, às vezes, não vou fazer uma análise de processo, fazer tal, bota aqui no papel, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, blá, 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 e acha que isso resolve. Não! Chama quem está sofrendo o problema. Chama quem está numa área que está tendo uma série de distúrbios. Conversa. Conversa. Porque muitas vezes você, na chefia, líder, não consegue perceber o que acontece no show de fábrica. Em vez de contratar uma consultoria externa para fazer aquela coisa padrão, bate um papo com a turma lá, chama meia dúzia. Chega de repente no lugar e vai tomar um cafezinho. E escuta. Escuta. Qual é o problema? Se é um conflito de geração, o conflito de geração é uma coisa absolutamente nonsense. Eu adoro a tal da geração Z. Adoro. São os meninos que pensam completamente fora da caixa que eu fui criada. Mas têm ideias geniais. São muito mais idealistas do que nós fomos na nossa juventude. O nosso idealismo se transformava em passeata na rua. Eles não. O idealismo é trabalhar num lugar onde ele percebe que ele pode crescer. É ter um chefe que ensina. É ter um chefe que reconhece que fez a coisa certa. É um chefe que, quando eu fiz errado, ele me chama educadamente. Muitas vezes, pessoal, o chefe e eu, né, que vai me dizer, olha, o que você fez não está assim legal, mas olha só, vamos pensar junto. Será que não dá para fazer de outro jeito? Outra coisa da geração não é só a geração dos jovens, é a geração dos idosos. Eu odeio essa palavra. Idoso. Parece que idoso é um trem, né? O cara fez 65 anos e é mandado embora, é um idoso. Eu já inventei uma solução para mim. Eu espero que outros inventem. Tá certo? Você tenha o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. E entre o jovem e adulto, normalmente você vai aqui na mão, né? Criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Falta um dedo aqui. Falta um negócio aqui no meio. Tá certo? Falta um negócio aqui no meio. Que a tendência dos mais velhos hoje, no qual eu me incluo, a gente tem a alegria de viver uma segunda adolescência. Eu chamo isso de velhecência. Tá? Por quê? Porque nós já vivemos muito. A gente já conheceu muito. A gente já aprendeu muito. A gente tem um amor pela liberdade que aí fecha com os jovens. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Não é assim que o jovem faz? Legal.
A mãe não deixa sair de casa, o que você faz? Você sai e grita lá da frente, mãe, estão fazendo isso assim, assim. Ela não vai gritar igual você pega e faz. Então, deixa eu só fechar esse assunto, então. Então, essas questões que são de comunicação, de comportamentais, de não sei o quê, não tem outro jeito, tem que conversar. Tem que conversar, buscar a saída, né? Várias vezes esse negócio de mulher, então, assédio sexual, já me perguntaram em palestra, você teve muito assédio? Eu falei, gente, como é que não tive? Trabalhando em ambientes quase todos eles masculinos, sempre tinha um cabeça ruim, né? Que ou pelo tom de voz ou pela atitude, você percebia na cara, né? Qual é a minha postura? Vale para mim. Se valer para mais alguma mulher, maravilha, faça, né? Minha primeira postura é ficar de dó. Como é que o cara pode ser tão pouco evoluído de achar que uma atitude que constrange é o poder dele, ele pode fazer? Não, ele é estúpido. Ele é estúpido. Ele precisa de ser mais educado e saber mais o que faz. Então, a minha reação em alguns casos foi de fazer piada. A pessoa chegava com aquela cara 37, né? Nossa, você está tão elegante hoje. Que roupa bonita. Eu virava para o cara e falava, isso aconteceu. Eu virei para o cara e falei assim, nossa, e sua gravata é linda. Desculpa. Ele desmontou. Desmontou. Teve uma outra situação um pouco mais complicada, que foi o chefe do meu chefe, que me deu uma cantada dentro de um elevador. Que é o pior lugar para você levar cantada. Porque você não tem para onde fugir. Está lá descendo daquela caixa. Tá? Aí eu só prestei atenção no que ele estava falando. Eu desci, fui para o meu local de trabalho, peguei meus dois chefes, o chefe e o adjunto dele, e falei, aconteceu isso, fulano de tal fez isso, e disse qualquer coisa que eu precisasse, que eu podia ir direto para ele, que ele ia resolver para mim. Então, eu queria dizer para vocês duas coisas. Primeiro, eu não faço bypass de chefe. Eu jamais passaria por cima de vocês para pedir para ele fazer. Segundo, eu quero que vocês me façam um favor. Vocês dois falem com ele que eu falei com vocês. Porque eu não chego perto desse fulano nunca mais. Ou seja, você pode encontrar atitudes e soluções. Trabalhando numa empresa, e foi no setor público a mesma coisa, eu dizia, pessoal, percebe que alguém é mau caráter, porque isto é ser mau caráter? Não vai sozinha ou sozinho para a reunião com ele. Te chamou? Leva alguém que fez o trabalho junto com você. Porque essas pessoas, além de mau caráter, são medrosas. Elas só fazem quando estão achando que tem controle. Se não tiver controle, não fazem. Se tiver controle, não fazem. Então, é complicado. Agora, Deus é pai, tá? Sabe como é que é? A gente vai evoluir, não é possível. Sabe, não é possível. Nós já estamos evoluindo. Hoje, cada vez menos você tem essas pessoas estúpidas, mau caráter, fazendo esse tipo de coisa dentro de qualquer empresa, que leva ao ponto de ter problema emocional. Trabalhadores e trabalhadoras terem problema de depressão, porque não aguentam trabalhar no país. Rezo. É outra coisa que eu faço, eu rezo. Na hora que eu vejo uma pessoa muito estúpida, eu rezo. Vocês não sabem o quanto que eu estou rezando para o Trump. Legal. Eu imagino a dificuldade e os desafios que você deve ter enfrentado, até porque assim, você foi a segunda ministra mulher na história do país, né? Sendo que a anterior era só mulheres na Ministério da Educação, né? Então foi a primeira ministra Pois, do é lado Figueiredo técnico, Ferraz. né? É. Exatamente. Então, assim, você não só desbravou, né, essa questão de liderança feminina, mas como desbravou em alto escalão, em um lugar praticamente 100% masculino, né? Então, deve ter sido bem desafiador. E com certeza essa experiência é enriquecedora para várias mulheres que estão aí ouvindo, que com certeza também se identificam em várias Aí questões, eu né? tinha várias estratégias de sobrevivência nesse mundo. A primeira estratégia, eu nunca coloquei a questão de eu sou mulher e vocês são homens. Tá Uhum. certo? Eu era
profissional. Profissional é uma palavra que é masculina e feminina. O profissional e a profissional. Eu era técnica. Sim. O conhecimento estava por trás. Tá certo? Então, nunca tive, assim, essa pressão, né? E eu sou de uma família que eram 4 irmãos e mais uma irmã, né? Eu estudei, fiz economia numa época que tinha muito poucas mulheres fazendo economia, né? Então, eu aprendi muito a lidar com a situação como essa. E aprender que não é com manipulação, né? Aliás, era até tinha um monte de quando eu lembro desse negócio hoje. Quem sentia aquela coisa mais complicada eram os homens e não as mulheres. Eu vou dizer um exemplo aqui de uma bobagem, Uhum. mas, por exemplo, o que acontecia? Existe um protocolo dentro da administração pública, que eu acho que vale também em estados e municípios, não sei, mas no federal com certeza, que qualquer posição numa mesa ou numa fila não é a pessoa, é o ministério. Ministério mais antigo, segundo mais antigo, terceiro e tal, 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 tal. Então, você tinha cá Ministério de Justiça, Ministério das Relações Internacionais, né? Eram os mais antigos e tal. E eu aqui, ministra da Indústria, Comércio e Turismo, ou ministra do Trabalho. Isso aconteceu na época do ministro do Trabalho também. Então, eu chegava para ir para o meu lugar, que era o que comandava o protocolo. Aí os homens começavam assim, pode passar, pode passar, pode passar. Quando eu vi, eu era a primeira da fila. So what? Uhum. Tá? Achavam que devia ser assim, eu fazia assim. Pronto, Uhum. sem problema. Né? E essa questão de mostrar autoridade, né? Então eu vejo muitas mulheres na liderança preocupadas em mostrar que tem autoridade, se afirmar na posição, né? O que você acha dessa preocupação que Eu às acho o vezes passa na seguinte, cabeça? é, Você fala muito da síndrome do impostor, né? é, não, deixa eu te dizer, eu tenho, das pessoas que me conhecem hoje mesmo, vocês devem ter visto aí, ó, a cara de sorriso, né? Uhum, Ri, brincando, não sei o quê, tá, 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 tá. Se você me perguntar se eu nunca perdi a paciência, eu já perdi a paciência. uhum, Já perdi a paciência. Eu tive na época do Ministério do Trabalho, uma greve, uma siderúrgica lá em Belo Horizonte, onde os operários invadiram. Eu estou falando de 89, gente. Logo uhum, depois do governo militar, né? E a gente estava em negociação, eu estava contando com o apoio do delegado regional do trabalho lá de Minas, o Paulo Lotti, e a coisa tensa, muito tensa. Aí nós tivemos a reunião no Palácio do Planalto, onde os militares queriam invadir a siderúrgica. Os meninos trabalhadores estavam armados. Uma invasão ali era morte certa, com um detalhe. Véspera de Semana Santa. Eu falei, só me falta ter um operário assassinado na sexta-feira da Paixão. uhum, Certo? Fui eu lá para o Palácio do Planalto, dizendo, não invadem, não façam isso. Eu tinha apagado a luz à noite, não apaga a luz. Aquilo é uma responsabilidade do Ministério do Trabalho, eu sou ministra do Trabalho, eu estou negociando, a solução tem que vir da negociação. Aí pipocava um milico. Não, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Teve uma hora que eu tive que sair da reunião, entrar no toalete, falei, desculpa, eu tenho que ir no toalete, vomitei para voltar para a discussão. Então, tem situações difíceis? Tem. Isso aí, só para todo mundo ficar feliz, não invadiram a siderúrgica. Certo? Teve uma outra que eu estava lá nas câmaras setoriais, tinha uma mesa enorme, né? Com, sei lá, 50, 60 empresários em setores diferenciados. Lembro que setor. Era o segmento farmacêutico, tá certo? Eu aqui na cabeceira, coordenando aquela reunião, cheio de assessores sentados nas cadeiras em volta, e o coitado que estava aqui à minha direita virou para o vizinho dele e falou assim: não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse negócio não vai dar em nada. Olha o tamanho da minha mão. São 22 centímetros daqui para cá. Eu bati as duas na mesa. Eu falei, eu não estou aqui para brincadeira.
Eu não vim aqui para perder meu tempo. Nós temos uma agenda, nós temos um assunto para discutir. E aí minha voz foi subindo. Foi subindo. Quando eu me dei conta, eu estava escutando mosca dentro da sala. Aí eu falei, não, deixa eu diminuir um pouquinho. E falei assim, se achar que está aqui e não vai dar em nada, tem problema nenhum, olha a porta ali. Pode sair agora, ninguém é obrigado a ficar aqui dentro. Aí eu, pá, falei baixinho, voltando para a reunião, final da história. A figura não saiu. Então a gente tem hora que não dá, meu. O que você faz com menosprezo e com uma coisa dessa de o que eu estou fazendo aqui, você não vai resolver nada? Vai embora! Taca fora! Me deixa Acho que trabalhar. tem a ver com Então, aquela às vezes, questão também a gente reage. de personalidade que a gente falou na liderança, né? Tem que ter personalidade na liderança e nenhum líder é igual ao outro, cada um tem o seu jeito, né? É isso que valoriza, né? Débora, você tem uma pergunta Tenho do sim. pessoal? É do pessoal. É da Janaína Rodrigues aqui, tá? Nossa amiga que participou do último webinar com a gente, né? Ela está aqui assistindo. Obrigada, viu, Janaína, pela participação aqui. Vou ler exatamente como ela escreveu, tá? A senhora comentou que existem características inerentes a homens e mulheres. Na sua experiência, essas diferenças influenciam mais a forma de estruturar o diagnóstico de um problema ou a condução da implementação das soluções? Deixa eu só esclarecer. Não é característica de homens e mulheres. É características masculinas e femininas, que tanto os homens como as mulheres podem aprender a lidar com essas características que se somam, tá? Temos, sim, algumas diferenças, às vezes, para a mesma coisa, agressividade. Né? Agressividade nos homens é porrada, é briga, é soco. Agora, a nossa agressividade feminina também não é fácil. A gente tem uma língua que eu vou te contar. A gente sabe machucar os outros usando uma linguagem que parece uma ferida que está coçando, você vai lá e cutuca com a unha e arranca a casca. Os dois têm que melhorar. Os dois têm que melhorar. Tá? Então, a pergunta da Janaína, no diagnóstico e na execução, tanto faz um quanto o outro, as visões diferentes ajudam a identificar e ajudam a construir. Né? Às vezes eu posso estar trabalhando, eu mais um colega meu, um homem, tá? Ele quer ir mais rápido, ele está forçando a barra. Eu posso dizer, peraí, cara, peraí. Vamos escutar um pouquinho o que o outro está falando? Quem sabe ele tem um assunto relevante? Isso é um jeito feminino, que muitos homens já têm. Vamos registrar isso. Tá certo? Então, o que eu estou querendo concluir é o seguinte: não existem coisas típicas que são só de mulher, do ponto de vista da sua personalidade, do seu jeito de ser, e outros que são só de homem. Tá? Até amamentar uma criança, você tem muito pai solteiro que já tem uma mamadeirinha que parece peito, né, o seio da mulher. Ele dá. Então, com essa evolução, nós estamos começando a poder fazer as mesmas coisas, algumas com criatividade, algumas com tecnologia, algumas e tal, que qualquer um pode. Qualquer um pode. Legal. Débora, a gente tem Tem mais mais uma uma? pergunta só para encerrar, que a gente já deu 8 horas já. Tem, vou Já? fazer já. 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 Eu acho que tem mesmo. Já vou fazer aqui, peraí. É a Gisele, tá? Gisele de Moraes. Ela pergunta, são duas perguntas, tá? Vou fazer uma primeiro e depois a gente faz a outra, tá? Tá. Então, como uma mulher de forte liderança e posicionamento, como equilibrou durante sua vida profissional e a sua vida pessoal? Então, é a sua experiência, né? Ela está perguntando como a senhora, né, Aí, equilibrou Gisele, isso, aí, equilibrou a vida Gisele, às vezes é profissional complicado. e a Às vida vezes é pessoal. complicado. Tá.
Outro dia eu estava até conversando isso e eu entrei um pouco mais a fundo. Vou falar mais resumido. Família sofre, tá certo? Porque quando a gente chega numa liderança com visibilidade, no meu caso específico, você vira figura pública, tá? Tem certas coisas que acontecem com você que a família sofre. Ou até mais simples. Meu filho tinha lá seus 10, 11 anos de idade. Um dia chegou do colégio e falou assim: mãe, por que que a professora de história, toda vez que falem de inflação, ela olha para mim? Tá certo? Esse menino teve que aguentar algumas coisas, tá? Namorar é outra coisa complicada, porque você tem visibilidade. E você tem um companheiro que aceita isso com naturalidade, é quase raro. Eu tive um namorado que me chamava de Dorinha, e um dia, conversando com ele, ele falou assim: olha, eu tenho a impressão que você é apaixonado pela Dorinha e detesta a Doroteia. Ele falou assim: é isso mesmo. Eu falei: então sinto muito, meu caro. Estou terminando aqui a nossa relação, tinha 3 anos, porque eu sou uma só. Tá? Então, tem seu preço? Tem seu preço. Agora, tem o preço também da alegria, porque às vezes eles chegam para você, né, os amigos, meu pai, meu Werneck é herança de divórcio. Eu fui casada com o Werneck, divorciei, meu filho é Werneck. Eu falei: não vou mudar meu nome de novo, não. Não, eu até Werneck, tá certo? Porque o Renato Werneck, né? Então, essa coisa, assim, até a família dele, mesmo eu sendo divorciada, teve problema. Tem um primo dele que foi entrevistado no Jô Soares e o Jô perguntou para ele: o que você é da Doroteia Werneck? Ele falou assim: não sou nada, não, parente não, mas ela é a mais famosa da família. Não é nada, mas é da família. Tá? Então é o seguinte, Gisele, não liga não, não liga não. É um preço que a gente paga, tá certo? Mais do que isso, lembre sempre, em qualquer função, seja na administração pública, seja no setor privado, a reverência, o puxa-saquismo é do cargo. O cargo é uma pessoa jurídica, né? É a Débora da Chainin, tá? É o fulano do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, tá? E só vale enquanto você é pessoa jurídica. No dia que você sai lá, você voltou a ser pessoa física. E aí eu sou Doroteia. Só isso. Só Doroteia. Não tem jornalista perguntando opinião, não tem ninguém levando um café quente, não tem ninguém ali para abrir a porta do carro, você não é chamada para principal local na mesa. Isso acontece quando você está no exercício de uma função, de uma pessoa jurídica, seja público ou privado. Agora, seja o que você é. Entrou, fez o que tinha que fazer, terminou, vai embora. Vira de novo a Doroteia. Vira CEO de uma empresa, por qualquer razão, sai, você virou Gisele. Não esqueça de quem você é. Esta é a pessoa que te acompanha 24 horas por dia. É você mesma. E se você não gosta de você, você não consegue gostar dos outros. Se você não respeita o que você faz, você não consegue respeitar os outros. Se você não admira as coisas do seu dia a dia, não precisa de ser trabalho, não. Uma flor que você plantou vazinha, a flor nasceu. Olha que maravilha, eu consegui, não sei o quê, plantei a sementinha e tal. Valorize-se e seja você mesmo. Vai a segunda pergunta Legal. dela. E a segunda? Segunda pergunta aqui. Que conselho você daria para as mulheres que ocupam cargos de liderança de extrema pressão em relação à autocobrança excessiva? A própria mulher se cobra, né, demais também. Não tem que ter autocobrança, não. Chega no final do dia, faz isso que eu já falei lá atrás, tá?
Dá uma passada pelas coisas que você fez no dia e vê onde é que eu acertei e onde é que eu errei. Onde é que você acertou, faz mais. Onde é que você errou, não tenha sentimento de culpa e muito menos medo de errar de novo. Erro é o momento que você aprende. Se aprende é só errando. O único jeito de não errar é não fazer nada. Aprende com seus erros. Depois, uma outra coisa que cada um pode ter seu jeito. Eu, por exemplo, tinha o seguinte: eu tinha minha jornada de trabalho. Fora da minha jornada de trabalho, eu não frequentava coquetel, jantares, porque você chegava lá, o povo estava falando de trabalho. É o terceiro turno, o que é isso? Eu só ia quando não tinha jeito de cair fora. Mas eu tinha meus amigos que não tinham nada a ver com o trabalho que eu fazia. Qualquer que tenha sido ele ao longo dos anos. Tenha sua vida particular. Tenha sua vida com a sua família, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o primo, seja lá o que for. Com os amigos, com os seus ex-colegas de faculdade. Encontre, não são muitos. Entusiasma, não. Não são muitos. Você conta aqui na palma da mão. 5. Mas é que basta. Você sabe que são pessoas que te conhecem, que percorreram várias décadas da sua vida com você, te conhecem, sabem quem você é, gostam de você. Refresca a cabeça nessa hora. E não fica pulando de botequim em botequim só para mostrar. É uma das piores coisas que eu já vivi, foi quando eu descobri que isso aí era uma coisa que algumas empresas, né, sempre tem que falar: ah, eu fui no Museu das Quantas. Aham, so what? Comprei um carro novo, estou com um carro zero, imagina, acabaram de lançar. Ah, é? O meu é de 2019. Foge dessa gente. Foge. São coisas, não são resultados, não são ações, não são realizações, não são coisas que você fez durante o dia a dia do seu trabalho que deu um salto na empresa que você trabalha, que deu um salto, você conseguiu criar que não tinha uma área de inovação que exige criatividade. São pessoas super legais. Conversa mais com elas do que conversar com o povo lá do financeiro. Encontra seu espaço. E o espaço principal que você tem que encontrar é consigo mesma. Isso vale para mulher, isso vale para homem. Você tem que se gostar. O que eu estou fazendo está legal? O jeito que eu sou legal? O que eu posso melhorar? E toca a vida. Só para não matar a curiosidade desse povo aí, eu estou fazendo agora em julho 78 anos. Olha! Aí o povo fica assim: não parece. Não parece como aqui, ó, os cabelinhos brancos. Parei de pintar. Lá, uns 10 anos atrás. Tá? Assume. E se hoje eu tenho algum problema que eu não dou conta fisicamente, eu peço ajuda. Eu peço ajuda. E consigo conviver com pessoas maravilhosas. Legal, ótimo. Fechou? Eu creio que é excelente isso, porque tem tudo a ver com o que a gente tem falado, inclusive essa pergunta da Gisele que eu vejo, né? Porque é aquilo lá, né? Liderança feminina é uma coisa nova. Existe aquela cobrança, existe aquele sentimento que, nossa, eu tenho que entregar, eu não estou entregando, deve ter um homem que é mais capaz. Que é uma baita besteira, né? Que é a questão da liderança, de ter personalidade, de se conhecer, né? E tudo isso daí que é uma coisa que tem que vir natural, né? Deixa eu fazer só um pé de página aqui. 2 coisas que eu vou enfatizar que você não pode ser. Tá? Ter medo. Arrependimento, que vem junto à culpa. Tá? Eu tive uma sorte histórica, que eu não sei como. Eu tinha 8 anos de idade, caminhando sozinha lá na ladeira de Ponte Nova, me bateu um negócio que foi o seguinte: valeu pela minha vida toda. Para que sentir culpada porque fez uma coisa errada? Porque na hora que eu fiz, o que eu sabia, o meu conhecimento, me levou a tomar aquela atitude ou decisão. Hoje, olhando para trás,
eu vejo que eu não devia ter feito aquilo. Mas é isso, eu já fiz. Então, o que vale é o seguinte: daqui para frente eu não faço mais igual. É perfeito. Sem culpa, sem medo de errar. O medo é medo para tudo, é medo de errar, é medo de cair, é medo, é medo. Gente, imobiliza. Se caiu, levanta. Se medo de errar, se errar, conserta. E, sabe, quer dizer, é uma paralisia que não se justifica. Ótimo. Então, isso aí e tal. E a terceira e última coisa é o nosso famoso risco, né? Assuma o risco. Exatamente. Assuma o risco. Quem sabe dar certo? Todas as vezes o pessoal perguntando, até como é que você passa em tanto lugar diferente, não sei o que e tal. Falei, olha, acontece o seguinte, eu nunca me fiz a pergunta, será que eu devo? Será que eu posso? Será que eu sei? Será que eu aguento? A pergunta que eu fazia comigo era assim, por que não? É uma oportunidade para eu conhecer uma coisa nova e aprender mais coisas. Por que não? Estão te chamando para você ser CEO? Vai, amiga. Vai, se você não gostar, você casca fora depois. Mas vai para ver como é, que você vai aprender um bocado. Perfeito. Perfeito. É muito importante vindo de quem tem experiência, principalmente parte de liderança feminina, para essas líderes que estão vindo e estão aí no mercado, né? Muito bom. Mas para os homens também, para os homens Para os homens também. também, com certeza. Com certeza. Gente, passamos aqui do tempo, 15 minutos. Agradeço demais a presença de vocês. Doroteia, agradeço demais. Beijo para vocês. A gente Beijo poderia grande, obrigado, ter, turma. ter vários ganchos e várias pontas nesse assunto que a gente podia ter desdobrado muito mais coisa. Mas acho que foi já bem valioso para quem participou. E aí a gente deixa um gostinho para outros webinários mais para frente. O Haroldo tá mandando Obrigado, um abraço para você, o Haroldo Ribeiro, amigo nosso também. obrigado. Nosso. E, gente, agradeço demais a presença, Doroteia. Obrigado de novo, viu? Agradeço demais. E ficamos por aqui, então. Vamos Obrigado, embora, gente. vamos embora. Abraço, Obrigada até a mais. todos. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. tchau. Você fica aí mais um Agora. pouquinho, Rafael?